Olá pessoal, você aí que é médico, dentista, profissional de saúde, você que tem uma empresa, consultório, uma clínica, eu venho dizendo para você que você, mais do que um profissional da saúde, você tem que pensar também como empresário. Então, se você tem trabalhado muito e talvez olhe para alguns colegas seus, assim, da época da faculdade, talvez eles estejam ganhando mais dinheiro do que você e não eram tão inteligentes assim, é grande a possibilidade de você estar incorrendo no erro de deixar de pensar como empresário. Então vamos olhar um pouco mais para a gestão do seu negócio, em particular a gestão financeira. Eu já atendi muitas clínicas médicas, seja de odontologia ou outras áreas de saúde, e percebo que os erros são os mesmos. Por isso tenho feito aqui essa série de vídeos. Já falei muito sobre algumas questões de fluxo de caixa e outras mais. E no vídeo passado, na parte 1, eu comecei a falar do teu preço de venda. Como é que você está marcando o teu preço? Será que está cobrando muito caro? Será que está cobrando muito barato? Será que teus preços estão descalibrados? Será que você não tem a menor ideia de como os seus preços são formados? Você está simplesmente copiando a concorrência? Então, eu comecei a falar no vídeo passado, recomendo depois que você verifique como formar o seu preço, parte 1. Eu falei dos pré-requisitos, as informações necessárias que você tem que ter antes de começar a pensar em calcular preço. E aí, nessa planilha aqui que eu estou trabalhando, a gente já passou pelas primeiras 3 abas. Então, na primeira aba dessa planilha, essa parte aqui amarela, nós falamos dos insumos. Então, eu disse para você que para cada procedimento que você tem na tua clínica, e aí nesse caso aqui eu estou usando como exemplo uma clínica odontológica, mas se você tem um consultório de qualquer outra área, também serve. Então você tem para cada procedimento, por exemplo, a restauração em resina, você tem lá todos os componentes que são necessários, como eles são comprados, o valor da caixa ou do volume e, consequentemente, o valor unitário e o valor por procedimento. Alguns são valores baixos, tem outros com valores maiores aqui, e na hora que você vai somando, pode passar de 10, 20 ou 30% do valor da venda pode ser composto de insumo. Então você não pode desprezar essa questão. Nós falamos também dos seus equipamentos, que eles são importantes porque é necessário poupar um valor todo mês para você ter dinheiro lá na frente para repor esses equipamentos na hora certa. Falamos da necessidade de você entender os seus custos fixos e que custo fixo é todo aquele custo que ocorre vendendo ou não vendendo, então o aluguel, alguns funcionários e outras coisas mais. E aí disse para você que com esses 3 subsídios, com essas 3 planilhas aí prévias, a amarela, a azul e a vermelha, nós temos material suficiente para trabalhar a tabela de preços do dentista. Então, como é que uma tabela pode funcionar? Não significa que você tem que usar essa aqui igual a minha, mas você tem que ter alguma coisa parecida. Você vai pegar lá cada procedimento que você faz, você tem lá o valor total dos insumos. Se você sabe mexer no Excel, essa planilha aqui vai fazer isso de forma automática. E aí você vai ver que os preenchimentos vão acontecer de forma automática. Alimente também o tempo que esse procedimento leva, porque em algum momento é importante que você veja em qual procedimento você ganha mais dinheiro por hora trabalhada. Então, o seu paciente não paga por hora, mas você, como profissional, você deve pensar também por hora, porque aí você pode ter uma forma de ganhar mais dinheiro trabalhando menos tempo. Então, nesse exemplo aqui, eu estou considerando que a remuneração que você paga para o seu dentista é um valor fixo em reais. Você pode pagar o valor que você quiser, pode até ser um valor percentual do valor que o paciente paga, mas aqui nessa planilha você tem que informar em reais. Então vamos supor que para restauração em resina, que tem custo de R$ 22 de insumos, você paga lá R$ 30 para o seu dentista e vende para o cliente a R$ 150. Então, se isso for verdade, você terá tido nesse procedimento uma margem de R$ 74. Então, uma observação aqui é o seguinte: não confunda margem com lucro. São duas coisas diferentes. Na verdade, não existe lucro numa venda pontual. Lucro só existe depois que você somar várias vendas, lá no final do mês, pagar todos os seus custos fixos, e aí, se sobrar algum dinheiro, você terá tido lucro. Então não existe lucro individual, venda a venda, serviço a serviço. O que existe é a margem. E essa margem, ela tem que ser relativamente gorda. Ou seja, não dá para você vender um serviço e te sobrar lá 10% de margem, 15% de margem, não dá. Porque na hora que você acumular isso, para chegar no final do mês e fazer frente aos custos fixos da empresa, não vai sobrar nada. Então, cada tipo de empresa vai ter uma faixa de margem. Talvez na área de saúde você vai precisar de 40% de margem, talvez um pouco menos, um pouco mais. Mas só para a gente pegar a sensibilidade,
verifica que nesse caso, mesmo vendendo a R$ 150, tendo pago 30 para o dentista e tendo pago 22 de insumos, sobram apenas R$ 74. Por quê? Porque tem também os impostos e tem os valores aí de cartão de crédito, talvez uma antecipação aí do recebimento um mês antes. Então, a gente tem que considerar uma situação real para a tua clínica, que pode variar um pouco, mas nesse exemplo é só para dizer que esse serviço está dando uma margem de R$ 74, o que equivale a aproximadamente 50% do preço de venda. Então, nessa planilha, você informa o preço de venda, informa quanto você quer pagar ao dentista e você pode mudar. Por exemplo, se eu chegar aqui e acho que o meu dentista tem que ganhar um pouco mais, eu vou manter o preço, por exemplo, e a minha margem diminui bastante. E aí, nesse caso aqui, ele pintou a margem de amarelo, porque ela está pré-configurada para cada vez que a margem for inferior a 40%, ela te jogar um alerta amarelo, porque pode ser que não vá sobrar dinheiro suficiente, mesmo que você venda muito esse serviço de restauração em resina, pode ser que não sobre dinheiro para você fechar as contas no final do mês. O que é interessante você fazer? Montar essa tabela com os principais procedimentos que você faz, os preços que você vende aos clientes e aqui do lado as quantidades. Quantos procedimentos você faz num mês, em média? E aí verifique lá nas suas anotações o que é verdade. E aí a planilha multiplica o número de procedimentos pelo valor unitário para te dar um total. Então essa clínica aqui fatura, por exemplo, nessa estrutura, R$ 86 mil em um mês. E aí você consegue comparar, por exemplo, se o faturamento de cada item do seu mix de serviços é proporcional à margem. Tá? Por exemplo, se você for olhar aqui, a restauração em resina, ela contribui para o faturamento em 7%, mas contribui para a margem em apenas 5%. Então, talvez não é tão interessante assim você investir em produtos que contribuem mais para faturamento do que margem, porque é a tua margem que vai pagar a conta. E aí eu te pergunto, quantas vezes você já parou para olhar os serviços que você vende para verificar se você está cobrando de forma correta? Ou seja, será que você tinha que alguns serviços vender mais barato para incentivar o consumo? Será que outros você tinha que vender mais caro? Talvez até para diminuir o consumo, já que não está dando tanto dinheiro assim? Então são essas as verificações que você tem que fazer. Porque um pequeno ajuste aqui, um pequeno ajuste ali, pode fazer com que você ganhe mais dinheiro na mesma quantidade de tempo. E essa conta só dá para você fazer com algum tipo de planilha, algum tipo de análise financeira, e por isso que eu estou aqui para tentar te ajudar. Ok? Então, essa é uma planilha básica de formação de preço, você pode passar a vida inteira estudando isso, mas acho que o essencial dá para você tirar num vídeo como esse. E uma coisa que eu gosto de fazer também é uma simulação, que é essa última aba aqui da planilha, essa aba verde, onde a gente consegue enxergar qual é o faturamento, ok, da clínica, dependendo da estrutura de custo e ou melhor, qual é a margem da clínica e o lucro final, dependendo da estrutura de faturamento, da estrutura de custo fixo. Tá? Então, vamos considerar aqui, por exemplo, uma clínica dessa aqui na linha 5. Uma clínica com custos fixos de R$ 30 mil. Já é uma clínica com alguns funcionários, né? Deve ser um aluguel um pouco mais alto. Vamos dizer que, em média, esses procedimentos odontológicos representam 20% do faturamento. Algumas clínicas podem ser mais, outras podem ser menos, mas só para a gente pegar aqui. Essa clínica paga em média 15% de impostos e custos financeiros. Para a sua pode ser também um número um pouco diferente. Essa clínica repassa em média 28% do que foi produzido para os dentistas. E se você, como sócio, né, como dono dessa clínica, você trabalha também eventualmente como dentista, você tem que recolher a sua remuneração pelo procedimento clínico que você fez, independente da tua remuneração como empresário. Percebe? Então, você tem aí esses 28%, e aí isso resulta numa margem de contribuição média de 38%, tá? Que é fruto dessa conta aqui, 100% menos cada um desses números aqui, vai sobrar 38%. E aí a questão é, quanto você quer de lucro no bolso no final do mês? E aí eu estou te falando sem considerar o que você ganhou como dentista, porque eu defendo que em cada procedimento que você mesmo trabalhou, você mesmo executou, você tem que recolher a sua parte, como você teria pago um dentista, ou como você teria pago um médico. Eu estou repetindo dentista, mas vale para você que é médico, qualquer outra área de saúde.
Só é mais fácil e mais universal a gente dar um exemplo, né, como uma situação aqui odontológica. Então, quanto é que você quer ganhar como empresário, pelo teu risco, por tudo que você investiu nessa clínica, por essa grana toda que está aí? Então, dependendo de quanto você quer ganhar, vai dizer aqui o que você vai ter que produzir de faturamento. Então, digamos, né, eu quero ganhar em torno de 10 mil reais, já que eu estava na linha 5, certo? Então, eu quero ganhar em torno de 10 mil reais. Ok, essa clínica vai ter que faturar mais de 100 mil, 106 mil reais. E aí, nesse cenário, você terá ganho, além desses 9 mil de lucro, tá? Você terá ganho um valor como o Prolabore, que eu entendo que no mínimo R$ 1.000 essa empresa tem que te pagar por administrar a própria empresa, por administrar a clínica. Além disso, a clínica vai te pagar 28% de tudo que você produzir, ok? Não tem jeito, você tem que fazer essa conta, senão você vai se enrolar, você não sabe qual é a tua remuneração como dentista, qual é a tua remuneração como administrador da clínica e qual é a remuneração como empresário, são 3 coisas diferentes. E aí sim essa renda pessoal projetada nesse cenário, R$ 21 mil. Então, a grande questão é que se você não para em nenhum momento para fazer essas contas, você vai ficar trabalhando, trabalhando, trabalhando. Você pode até aprender como é que faz de uma maneira melhor, você pode até aumentar a tua produtividade, mas demora muito. Para que você vai demorar 5, 10 anos para chegar num ponto ótimo, se você pode melhorar em alguns meses, procurando a ajuda certa, parando um pouco para pensar, tomando decisões diferentes, experimentando um pouco mais, só que com inteligência. Então, esse é o convite que eu faço para você. Tá? Me acompanha aí nos canais, nas redes sociais, no Instagram e no Facebook. Você vai me encontrar ao nome de bmedina.br, B de Bernardo, medina.br. Você vai ter lá vídeos sobre empresas familiares, sobre gestão financeira. Você, dono de clínica, dono de consultório, a tua empresa também é uma empresa familiar, apenas é um caso muito específico e peculiar de empresa familiar, mas são as mesmas dores, as mesmas dificuldades. Você da área de saúde tem dificuldades ainda mais específicas e por isso eu tenho dedicado algum tempo para falar com vocês. Então, tem dúvidas, me escreva, deixe mensagem aqui para mim nos comentários, compartilhe esse vídeo aí no teu grupo de dentista, no teu grupo de médico, porque eu acho que isso tem que fazer um barulho no mercado. A gente tem que levar informação para as pessoas que precisam. Você não pode mais ficar reclamando do mercado, reclamando que os pacientes deixaram de ir, enquanto na verdade eu tenho certeza que você tem colegas de profissão que estão aí ganhando dinheiro. Então alguma coisa eles estão fazendo, alguma coisa eles estão sabendo fazer, estão sabendo explorar o momento do mercado que talvez aí você não esteja conseguindo. Então vamos continuar reclamando do lado de fora ou vamos olhar para dentro? Esse é o convite que eu faço para vocês e eu entendo que é importante parar para pensar, é importante dedicar um tempo para falar dos seus números. Tá certo? Eu sou o Bernardo e a gente se vê no próximo vídeo.